Para esse cérebro competente, para esse privilégio de ser humano, para esse privilégio de ser social, nós precisamos de atenção, de engajamento, de feedback e desse danadinho desse intervalo. Como assim intervalo? Intervalo no sentido de que quando mais tempo eu tenho recebendo essa informação, maior a chance do meu cérebro grudar essa informação. Apesar da nossa escola, apesar de muito da nossa educação presumir que o papel da nossa memória é a decoreba, não é bem para isso que nossa memória existe. A nossa memória existe para que eu possa utilizar de informações passadas para entender o presente, para que eu possa antecipar o futuro e ser competente nessa integração, nessa sincronia. E é importante entender que a partir daí o esquecimento é tão importante quanto o aprendizado. Eu não preciso lembrar, e eu espero que você não lembre, hoje ouvindo essa aula, que a minha blusa é de tal cor ou não é tal cor, não é isso que importa. O que importa é um outro conteúdo. Mas nesse momento, seu cérebro está registrando a cor da minha blusa. O que acontece nesse momento? Tanto a minha blusa quanto essa informação, mudando o nosso cérebro por esse aprendizado, é uma mudança frágil. E é exatamente a repetição dessas informações, ou o sono, que permite que eu fortaleça essas conexões para que esse aprendizado aconteça. Todo aprendizado ganha pela repetição disciplinada, então a disciplina aqui é competência, é liberdade, e ter o privilégio do intervalo adequado e do sono adequado também é fundamental. Então isso é bem interessante, existem regras quantitativas disso, mas não precisamos chegar nesse ponto. Mas o importante é, se você quer lembrar uma coisa por muito tempo, veja várias vezes e vá espaçando mais tempo o que você está vendo. Então eu vi a matéria agora, depois de uma semana eu vejo de novo, depois de um mês eu vejo de novo, depois de 6 meses eu vejo de novo. Você acaba retendo por muito mais tempo isso. E uma coisa muito interessante, reforçando o que eu conversei no vídeo passado sobre feedback com a prova, vamos dizer que eu tenho 3 períodos. Um eu estudo, o segundo eu faço prova ou durmo, e o terceiro eu estudo de novo, é muito mais competente do que estudar. Então, tanto o descanso quanto a prova te ajudam muito na retenção da informação. Tanto a curto, imediatamente depois, quando eu faço uma prova com você, como depois de 2, 4, 6 semanas, eu retenho mais informação. Porque tanto a prova te dá esse feedback, quanto o sono permite esse privilégio. Antes de falar um pouquinho do sono, é importante falar de intervalos de outras maneiras, por exemplo. A maioria das grades escolares hoje, ela já tem essa diferença, então não é uma manhã inteira de português. É português, matemática, geografia e por aí vai. Isso é inteligente e isso é cientificamente competente, porque eu exponho o aluno várias vezes por semana a matérias em dias diferentes e permito devagarzinho que a gente vá encaixando isso de uma forma organizada. Só que não só esse intervalo de sala de aula é bom. O intervalo do recreio, o intervalo do almoço, tem 2 dicas importantes. Que você não fique nos seus intervalos de qualquer coisa em tela, porque isso realmente sobrecarrega o cérebro e te descansa menos. Então ir para o Starbucks para ficar lá vendo um monte de coisa, infelizmente aquele monte de gente na tela não é um bom intervalo. E se você puder usar a natureza ou o seu corpo, caminhando, por exemplo, num parque, indo almoçar num banco onde você esteja numa praça com mais pessoas e com esse verde, isso é muito mais competente para auxiliar a retenção. Então, atividade física, os outros e verde são características mais competentes dos intervalos do que o que a gente tende a fazer. Quer ir para o celular, quer ir para a televisão, quer ir para o computador. Olhar as pessoas, olhar o verde e caminhar ou tomar um banho nos torna muito mais competentes. Tomar o banho, ou esse intervalo também que muda o foco, ele é muito comum também para um outro ganho que todos nós já vivemos, o famoso momento eureka. O que é o momento eureka quando a gente está tomando banho, quando está dormindo ou que vai começar a dormir? Isso é bem interessante e aí vale a pena usar isso a seu favor. A gente tem ciência suficiente para usar isso a nosso favor. Que é o seguinte, toda vez que você estiver há muito tempo num problema e você já fez tudo o que você conseguia, mas está travado, faça esse intervalo ativo no sentido de verde, corpo ou social, sem tela. Eu te prometo que ao sair do esforço consciente, você vai permitir que seu inconsciente trabalhe e o seu inconsciente tem muito mais memória RAM do que o seu consciente. Essa eureka nada mais é
do que o seu cérebro sem a sua consciência trabalhando e fazendo conexões que a consciência não conseguiu e jogando essa informação, jogando essa resolução, jogando essa conclusão para a consciência e falar, puxa, que legal, consegui chegar nisso. Isso realmente funciona. Então não adianta não estudar, achar que a eureka vai vir, não vai. Mas se você estudar tudo que você pode, tá, tudo que você puder de atenção e engajamento naquele momento, mesmo assim você travou, não consegue ir para frente, faça um intervalo ativo, dormindo, caminhando, tomando seu banho, massagem, meditação. Isso permite que o seu inconsciente trabalhe e faça. Inconsciente aqui no sentido neurocientífico da coisa, não é nada abstrato, nada de outro mundo, mas é permitir que quem tem mais competência consiga fazer esse trabalho. E agora sim, chegando num ponto muito importante que é o sono, até porque hoje parece que a gente tem uma sociedade que tem uma guerra contra o sono, é muito importante entender que o sono é o preço que a gente paga por um cérebro adaptável. E a característica maior da adaptação é a memória, é o aprendizado. Não existe aprendizado de dia sem uma boa noite, sem um bom cochilo que seja. O cochilo também faz muito bem e a gente devia ter mais facilidade nas empresas, em casa e nas escolas para cochilos, não só no infantil, mas em todas as etapas, especialmente, por exemplo, os adolescentes, que têm naturalmente o que a gente chama de atraso de fase. Eles dormem mais tarde e acordariam mais tarde. Se a gente pudesse começar a aula 1 hora depois para esses alunos, a gente tem evidência da Dinamarca, da Escandinávia, que eles melhoram a nota só por dormir 1 hora, chegar 1 hora depois na escola, por dormir 1 hora a mais. A gente acaba não permitindo isso que é natural. A gente enquadra todos eles no mesmo cenário do que a gente chama de cronotipo, que é o tipo de sono, o tipo de funcionamento de dia e de noite que a gente tem. Mas o que acontece no sono que é lindo? O sono literalmente poda das memórias as informações desnecessárias, como eu falei, por exemplo, a cor da minha camisa, e reforça aquilo que é importante. Mas o que é importante? Aquilo que me engajou. E o que me engajou? Aquilo que eu percebi que não fazia parte do meu modelo, mas que eu gostaria que fizesse. Aquilo que eu prestei atenção. Aquilo que eu tive o melhor feedback para perceber que não, eu não estava adequado na minha presunção, no que eu achava que era verdade. E aprendi. E aí, a partir da atenção, do engajamento e do feedback, eu uso o sono para consolidar, que é a palavrinha bonitinha que a gente tem na neurociência, aquela informação. Seja a experiência motora de jogar um tênis melhor ou correr mais rápido. Seja a experiência interoceptiva da meditação ou da terapia para perceber que esse embrulho no estômago pode ser ansiedade. Seja a capacidade de aprender aquela nova palavra em finlandês. Tudo isso depende da atenção, do feedback, do engajamento e do intervalo. Mas não só o sono. Os sonhos também são importantes nesse sentido. O sonho é muito interessante nesse sentido porque ele nada mais é do que o seu cérebro sem essa parte frontal que a gente chama, que é quem cria essas predições, permitindo novas conexões, permitindo generalizações daquilo que eu aprendi num contexto único, que querendo ou não também é um grande papel da educação. Eu estou te ensinando tal atributo, tal virtude, tal ensinamento nesse contexto, mas como professor, eu gostaria que você utilizasse isso para a vida como um todo. Quem faz esse trabalho permitindo que você desloque essa memória para o cérebro todo são os sonos e os sonhos que nos dão esse privilégio. Portanto, nós precisamos e muito desse privilégio que é o sono e que é o sonho para que a gente possa ir bem na escola, na nossa vida amorosa e no nosso dia a dia. É graças ao sonho e os sonos e o nosso sono que a gente consegue manter esse cérebro adaptável, atualizável, sincronizável, que é o grande papel, que é o grande motivo, inclusive, do cérebro aparecer na natureza. É permitir que o corpo se integre e que a gente, ao ser integrado, consiga se integrar bem com o que nos cerca. E eu espero que essa jornada, através da neurociência do aprendizado, tenha feito você um pouquinho mais sincronizado, um pouquinho mais alinhado, um pouquinho mais engajado nesse privilégio que é ensinar e aprender. Obrigado.